família, sua empresa. Eu sou muito grato, muito grato, muito obrigado. Amém? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Amém? Amém. Glória a Deus. É necessário gloriar-me, embora isso não adianta nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis ou inefáveis, as quais não é lícito ao homem falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então, obrigado, Espírito Santo, por mais uma noite estarmos aqui em Tua presença, Senhor. Já pude, Senhor, ter a grande certeza que o Senhor está neste lugar e a Tua presença é real em nosso coração. Meu Deus, me ajude, Senhor, porque eu sei que eu não sei, meu Deus. Eu sei que eu não sou, eu sei que eu não faço, eu sei que eu não posso, mas eu sei que tudo podes, meu Deus. E nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Operando o Senhor, meu Deus, ninguém pode impedir. Fala conosco hoje, Pai. Fala ao nosso coração, revela-nos a Tua palavra, nos faz entender a Tua vontade. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem bíblica é um relato que o apóstolo Paulo traz ao nosso conhecimento, e ao mesmo tempo é algo que para nós é de conhecimento grande, para a teologia sistemática é um ponto de interrogação. Por quê? Porque Paulo, ele fala do espinho da carne, e ninguém sabe qual é o espinho. Eu entendo que talvez Deus, Ele não permitiu que fosse revelado aqui esse espinho, porque
para que Deus pudesse falar conosco através dessa palavra. Paulo, ele era um ex-fariseu. Nós falamos um pouquinho dele esses dias atrás. Paulo era um fariseu daqueles a qual se dedicou desde a sua infância. E alguns relatos na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, melhor dizendo, principalmente ali nas epístolas, nas cartas, você vai ver Paulo, ele declarar que ele era o fariseu mais avançado do que os demais. Paulo obtinha um conhecimento, uma profundidade do que conhecia, muito maior do que seus amigos. Ele era de uma escola a escola farisaísta, a qual tinha um professor que era um dos maiores mestres da época. Paulo era um homem inteligente, sábio, conhecedor. Paulo, ele era um homem diferenciado, pois ele era de uma família nobre. Paulo era de uma família que tinha dinheiro. E quando Paulo começa a exercer o seu ministério, ele fazia diferença nos seus relatos e ensinos. E foi esse Paulo que no início da igreja, ele teve moral para pegar cartas e ir até Damasco, perseguir os crentes. Paulo era tão influente, apesar de ter dupla cidadania romana e cidadania israelense. Paulo era alguém diferenciado, alguém aonde chegava as pessoas já olhavam com respeito. E se você for estudar a vida de Paulo, você vai entender, irmão, que Paulo, por ter todos esses títulos e todo esse aparato, Paulo era soberbo, Paulo era prepotente, Paulo era orgulhoso, Paulo era tão prepotente, meus irmãos, que ele não fazia perseguição de palavras, não. Ele tinha moral e os soldados de Roma obedeciam muitas vezes ao pedido dele, e eles espancavam os crentes, até chegar ao ponto de Estevão ser apedrejado por vontade de Paulo, morrer sendo apedrejado. Paulo tinha uma arrogância muito grande. Paulo não era um religioso igual aos demais. O desejo de Paulo em ser, em chegar, era muito grande. É por isso que ele se dedicava em querer ser melhor do que os outros. E ele tinha ele tinha todos os requisitos para se achar melhor, humanamente falando. Mas Paulo, ele é encontrado no meio do caminho, indo a Damasco, e ali ele é levado por uma cidade. Nós pregamos aqui, foi para a cidade, e a cidade tinha uma rua chamada Direita, e Deus revelou a Ananias, vai até a casa de um homem, um judeu, e ali está Saulo de Tarso. Quando ele ouve dizer que Saulo de Tarso está ali, ele treme, e ele disse: Senhor, não é esse o perseguidor da tua igreja? Aí Deus fala para ele: vai, porque eu mostrarei para ele o quanto ele deve sofrer pela minha igreja. Olha o início
início da chamada de Paulo. Olha o início, olha a primeira palavra que Deus fala para alguém a respeito de Paulo. Eu mostrarei para ele o quanto ele há de sofrer pela minha obra, pela minha igreja. Agora, o perseguidor é encontrado, orado por ele começa a enxergar. E agora ele fica em Damasco. E, irmãos, por isso que eu digo, o espinho da carne de Paulo pode ser três coisas: a rejeição, junto com o seu passado, uma enfermidade e um problema de autoestima. Paulo, quando ele se converte, é livre de um perseguidor, se torna um discípulo de Cristo. Os crentes fugiam dele, os apóstolos não queriam saber dele, ele foi rejeitado. Por quê, irmão? Porque tinham medo dele. E quando ele estava lá naquela cidade de Damasco, ele foi tão rejeitado pelos crentes, tanto quando foi perseguido pelos judeus daquela cidade. Porque quando ele chega ali para matar os crentes, ele não mata os crentes. Agora ele fala do Jesus que ele perseguia. Ele deixa de ser perseguidor e passa a ser perseguido. E no momento que ele se torna um perseguido, ele começa a fugir. E quando ele foge, ele vai até aqueles que eram perseguidos. E aqueles que eram perseguidos não quiseram. Ele foi tão rejeitado, ele foi tão desejado que ele morresse, que alguns teve que colocar ele dentro de um cesto, jogar ele para fora do muro da cidade, para que ele saísse escondido daquela cidade. Agora, o perseguidor, o arrogante, o prepotente tem que fugir de perseguição. Aí a Bíblia diz, irmão, que ele cogitaram de levar ele até a igreja de Jerusalém e apresentar ele aos apóstolos, e eles não quiseram. É como se disseram assim: não traz essa praga aqui não, pelo amor de Deus. Então ele ficou, irmão, ele relata aqui, alguns estudiosos dizem que ele ficou 13 ou 14 anos no anonimato, escondido, e pregando na cidade que ele morava. Ele estava ali, irmão, escondido, e foi que ele veio e relatou: há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, fui levado ao céu. Se o espinho na carne de Paulo era a rejeição, agora Paulo estava rejeitado. E na rejeição de Paulo, irmão, ele não ficou como essa geração que nós temos aqui. Paulo não ficou, irmão, escondido do mundo, sofrendo no sofrimento, condoendo-se porque alguém não gosta dele, porque alguém quer matar ele, porque alguém não quer o bem dele. Não, Paulo, ele aproveitou o momento que ele estava sendo rejeitado, o momento que ele estava sendo excluído, e ele desceu na presença do Pai, aprender e conhecer, porque ele havia recebido o Espírito Santo. Irmão querido, tem pessoas que é batizado, recebe o Espírito Santo, faz o curso de teologia, passa pela escola bíblica, aprende o jargão e pular e rodar, e já acha que tem que ser um astro no Brasil, e de um lado para o outro, passar por isso, passar por aquilo. Tem pessoas, irmão, que Deus
ali deu um pouquinho de autoridade para ele, e já começa a se achar que ele é o melhor da igreja. Se ele não pregar, nada acontece. Se ele não louvar, nada acontece. Se ele não for, o demônio não sai. Se ele não falar, não acontece. Paulo, ele foi para o anonimato. Paulo, depois dos discípulos, dos apóstolos, ele foi o que relatou que ele viu Jesus. E quando Pedro tinha dúvida de Paulo, Jesus deu uma visão para Pedro entender, para que Pedro ele pudesse receber Paulo como um dos discípulos. Mas Paulo não era bem visto. A rejeição fez com que Paulo ele ficasse isolado. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Deixa eu dizer uma coisa, nosso irmão disse aqui no louvor, na administração do louvor. Deus muitas vezes ele olha para o teu pecado e tem misericórdia. Mas tem coisas que intrigam a mente de Deus. Qual, pastor? A soberba, a prepotência, a arrogância. A soberba precede o quê? A ruína. Então o homem prepotente agora é rejeitado. Rejeitado por aquela fé que ele defende. Os que estavam ao lado dele queriam matar ele agora, porque ele tinha que pregar a palavra. É como se Paulo tivesse assim, irmão, falando daqui, e de repente Deus faz assim nele, ó. Desce do salto, meu querido. O grandão aqui sou eu. O maior aqui sou eu. O poderoso aqui sou eu. O digno aqui sou eu. O Senhor sou eu. Sou eu. Halabadara Bassúria. Rabacandara Bassúria. Irmão, na igreja não tem lugar para duas luzes. Ou você brilha pela luz de Cristo, ou ele para de brilhar atrás de você e você vira treva. É só Jesus que brilha. Eu tenho uma teoria comigo. Se você discorda, Deus te abençoe. Eu vou continuar pensando. O sol não tem brilho próprio. Eu acredito que o sol só brilha pela luz e a glória de Deus. É por isso que o homem não chegou lá. Eu quero te dizer uma coisa, irmão. Se Deus não te mandou falar, o que você falar é história de carochinha. Se Deus não te mandou ir, se você for, não vira nada. É Deus que faz. É Deus que é. Para de se achar, crente. Aleluia. Eu estava meditando sobre o Facebook. O Facebook é uma bênção para pregar a palavra. Mas é um dos motivos dos pecados que Deus odeia. A vaidade. Tem sido uma vitrine para mostrar corpo. As irmãs postam lá, abençoada do Senhor, mostrando o decote, mostrando o corpo. Aí a pessoa quer mostrar algo. Olha a minha bênção, olha o meu milagre. Não é testemunho muitas vezes, irmão. É querer se mostrar. É mostrar que eu sou, é mostrar que eu faço, é mostrar que eu vou. E na palavra de Deus, Deus nos ensina, irmão. A palavra diz, o salmista diz: ora, diga Israel, se não for o Senhor, se não for ao Senhor, nós teríamos sido incluídos vivos pelo inimigo. Você só está vivo porque Deus te ama. A misericórdia dele está em você. Se você é pobre ou rico, se você é bonito ou feio, se você quem seja, irmão, se você tem o brilho de Cristo, se você é servo de Cristo, no reino de Deus somos todos iguais. O homem qualifica, o homem põe um quadrado. Não é esse, é da classe baixa. Esse
esse é classe média, esse é classe alta. Não, esse é importante, esse é isso. Deus olha lá do céu e diz: para mim é tudo a mesma coisa. Não, porque esse é pregador de cura, esse é da revelação, esse é do mistério, esse é da palavra. Deus disse: tudo são meu, dom meu, todo meu, eu que dei. É tudo a mesma coisa. Por que é que temos que andar de nariz empinado? Achamos que somos alguma coisa. Mas aí o mais bonito de Deus, irmão, é que Deus foi no espinho. Quando o camarada está assim, ó. Tem uns que quando desce o carro, ele acha que um tapete vermelho tem que vir na frente dele. E ele descer e colocar. Eu falo com minha esposa: é por isso que Deus não dá asa para a cobra. Tem crente que não tem nada, irmão. Está passando uma prova que já se acha. Imagina quando Deus abençoar ele, abrir a porta. Meu Deus do céu, eu tenho até dó daqueles que estiver ao redor dele, porque já não tem nada, vive na prova, está pagando o preço e está se achando grande. Quando dá, meu Deus, é por isso, irmão, olha, Deus não dá asa à cobra. É por isso que Deus olha para um homem chamado, aleluia, Orabacala, sim, Espírito Santo, Orabacouia, Darabassuia, Alemadarabassúria, Erebicouia, Darassúria. Oh, meu Deus, aleluias, aleluias. É por isso que Deus chama, conta a história de Naamã. Naamã tinha tudo, irmão. Naamã era. Podemos dizer que Naamã era, e Deus deu um testemunho de Naamã. Mas Deus olhou para Naamã e falou: peraí, Naamã, você vai ter que descer lá no rio sujo. Você vai ter que ir lá, Naamã. Você está se achando muito, Naamã. Então ele vai até o profeta. E, irmão, quando nós temos o poder, as coisas parecem ser fáceis. Porque Naamã levou veste, levou comida, levou cavalo, levou isso, levou aquilo. E Naamã chegou na frente da tenda do profeta. E Naamã pegou e disse: vai chamar o profeta, porque eu sou Naamã. Olha lá, está cheio de coisa para ele. O profeta nem saiu da tenda. O profeta deu recado para o moço, vai lá e volta e diz para ele. É como se ele estivesse dizendo hoje: quem é esse crente que está achando que é maior? Quem é? Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Tem pessoas, hoje está tudo invertido, que tem pessoas que você acha que é importante, tem influência. Você precisa talvez de uma aliança com essa pessoa, para que você alcance talvez alguma coisa. E eu quero dizer uma coisa: às vezes você está pecando e você não sabe, porque tem um irmão do teu lado, é muito mais importante do que essa pessoa no reino de Deus. Como pastor? Um político, um deputado, um presidente? Sim, irmão, sim, aquele irmão talvez do teu lado na igreja, dobra o joelho todo dia, meia-noite pela tua vida, e é por isso que você não passou pelo acidente, é por isso que a tua casa se mantém de pé, e quando chega alguém que parece importante, você para tudo, você dá um sorriso no rosto. Se tiver de cara feia, tira a cara feia, faz lá, irmão, alguma coisa para receber aquela pessoa que parece ser importante. Eu quero dizer uma coisa para você: importante na terra não pode não ser importante no céu, mas importante no céu é importante por excelência na presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E Paulo era prepotente. Agora Paulo é rejeitado. Paulo era tão rejeitado que a igreja que ele fundou começou uns gostar de Pedro, outros gostar de Apolo, outros dizer que era de Cristo. A igreja que ele fundou, eles estavam divididos. E quando Paulo escreve aqui,
Paulo ele estava respondendo a alguns que se achavam super apóstolos. Paulo diz: eu, porém, poderia me gloriar. Eu poderia me gloriar. Ele diz: eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu fui arrebatado até o terceiro céu. Ele diz que ele foi no paraíso. Ele ouviu coisas que, irmão, não é lícito dizer, não tem como dizer. O ouvido não ouviu, é como a palavra diz: o ouvido não ouviu, o olho não viu. E ele estava bem miudinho, irmão. A segunda possibilidade do espinho na carne de Paulo ser a enfermidade. Você quer ver, irmão, o poderoso de oração? É quando ele está enfermo. Foi no médico, fez diagnóstico, o médico disse, né? Como diz o outro, né? Aí o camarada, meu irmão, ele vira crente. Quando ele sabe que ele precisa de algo, ele desce do salto, ele vai se despir da roupagem que criou em volta dele, porque ele sabe que ele tem um negócio que ele não pode resolver. O dinheiro dele não pode resolver, a posição dele não pode resolver, irmão, o conhecimento dele não pode resolver. Quando ele tem algo que ele não pode resolver, que algo assim para ele é muito difícil, aí ele fica humilde. Irmão, nós estamos dizendo hoje cedo aqui, por isso que eu disse para os irmãos: olha, eu vou pregar hoje, não rouba minha mensagem não. Nós dizemos aqui cedo, irmão, que é mais favorável você estar numa casa de luto do que numa casa de festa. Na casa de festa, irmão, ali a vaidade, gritaria, bebedice e tudo mais, irmão. A alegria, pastor, é pecado de alegria. Não é pecado de alegria. É pecado você se soberbecer com a alegria que você sente. É pecado você se achar com a alegria que você tem. Então não vai, mas vai no velório. Vai no velório. Só de ouvir as pessoas chorar. Tem gente que já disse para mim: pastor, eu não posso ir no velório. Eu não posso ouvir os outros chorar, porque eu choro mais do que quem está chorando. Porque a pessoa se condói com aquela situação. Irmãos, alguns estudiosos dizem que Paulo poderia ter dores nos olhos terríveis por causa da malária que ele pegou. É por isso que ele fala para os Gálatas, que os Gálatas tinham o desejo de arrancar os olhos. Eles amavam tanto Paulo, que por eles arrancavam os olhos e davam para Paulo. Paulo passou por uma enfermidade muito grande. Aí você pergunta para mim: pastor, mas Paulo? Sim. Aquele que tinha dupla cidadania? Sim. Aquele que era mais inteligente que os outros? Sim. Paulo, pastor? Aquele que subiu até o terceiro céu? Sim. E viu Jesus no caminho? Sim. E aí você vem na igreja, você cria um Deus para encaixar no seu problema, e você coloca uma condição para ele: se o senhor não mudar a minha vida, eu não venho mais na igreja. E aí você diz: se eu não for naquela campanha, minha vida não vai mudar. E aí você vem na campanha e diz: Deus, eu vou vir à campanha todos os dias, o Senhor tem que fazer um milagre. Deus nunca foi e nunca vai ser mandado por ninguém. Deus não precisa do meio do teu conselho, nem da nossa fala. Alabassuri candarabacai. Paulo sentiu umas dores nos olhos, que parece que os olhos iam soltar para fora. A dor era tão grande, irmão, tão grande. Você vai ler aí, irmão. É bom que você, vê se eu estou falando a verdade, você lê aí o Novo Testamento todo, de Atos, quem sabe até Apocalipse, para entender.
E Paulo sentiu uma dor tão forte nos olhos, irmão. E ele sofria com aquilo. Mas é o Paulo, querido, e quando ele pregava, a noite passou, a madrugada veio, e tinha um sentado na janela. Ele caiu da janela e morreu. É o mesmo Paulo que pôs a mão nele e ressuscitou ele. É o mesmo Paulo que curou o irmão paralítico. O mesmo Paulo que mandou o demônio embora, que estava no meio da praça e libertou a mulher. É sim o mesmo Paulo que quando orou a prisão e o cárcere abalou, as prisões abriram. E aí, você é melhor que Paulo? Nós somos melhores que Paulo? Eu tenho que me gloriar. Paulo diz: eu poderia me gloriar. Paulo diz: eu tinha todas as razões de me gloriar. Mas ele não se gloriava, irmão. Eu vou correr para nós ver se hoje termina o horário. A terceira possibilidade de espinho na carne de Paulo é no seu passado, a sua consciência. Por quê, pastor? Porque ele matou, ele perseguiu. Irmão, pensa só comigo. A consciência do homem, quando ele é liberto da vida do pecado e do erro, ele vira a consciência do verdadeiro ser humano. Pensa comigo, Davi. Davi era um guerreiro, sim ou não? Venceu todas as batalhas. Davi era um estrategista. Davi, ele fazia coisas que ninguém, assim, que todo mundo olhava, irmão, e ficava de boca aberta. Como Davi venceu o inimigo com esse exército? Para começar, Davi, ele fugindo de Saul, foi para uma caverna chamada Caverna de Adulão. E lá dentro estavam os homens que também estavam fugindo da cidade. Homens que a sociedade não dava nada. Davi fez um exército daqueles homens. Davi levantou um exército ali. Homens emprestados, homens desanimados, homens que ninguém dava nada, agora eram guerreiros de Davi. Para você saber, irmãos, quem era Davi? Davi tinha o Espírito de Deus. Com uma pedra, Davi derrubou o gigante. E quando Davi passava, as mulheres cantavam. Saul matou milhares. Davi matou os seus 10 milhares. Davi tinha tanta honra, tanto poder, que ele não precisava às vezes lutar. Ele ia para a batalha e ele se matava sozinho. Quando via aquele poderio de cavalos e soldados chegando. Agora, irmão, Davi é vencido pela sua consciência. O rei, que não devia nada para ninguém, que poderia ser o melhor, o maior, está na sacada do seu palácio. Vê uma mulher se banhando, deseja ela, deita com ela, peca. Um abismo chama outro abismo, diz a palavra. Davi peca com ela e pensa: como eu posso resolver este problema? Então Davi comete um assassinato por tabela. Como, pastor? Disse: olha, chama, vem cá, o soldado, põe Urias na frente. Ele é marido de Betseba, põe ele na frente. Davi não falou para ninguém, Davi era só Deus que estava olhando, e ele esqueceu que os olhos, o salmo que ele escreve, ele esqueceu que Deus estava em todos os lugares. É, irmão, o que você faz escondido de mim,
filho, da tua esposa, do teu irmão, do teu patrão, você não esconde de Deus. Não esconde. E Deus nunca deixará barato, porque a Bíblia diz: tudo que o homem planta, o homem. Deus. A plantação é uma escolha, a colheita é obrigatória. A plantação é uma escolha. Eu vou plantar feijão, arroz ou milho, eu escolho, mas a colheita é obrigatória. E pensa no lugar que você planta e colhe 70, 30, 70 e 100 vezes. É a presença de Deus. Olha só, pela proporção, nós vamos de falar disso, né? Vou plantar, vou colher 30, 70 ou 100. Mas olha pelo lado do erro e do pecado. Você não vai colher só o que você plantou. Porque você planta um grão de milho e nasce o quê? Um pé. Às vezes o pé de milho tem 12 espigas. E que gruda é ele, vê quantas sementes tem. Então você nunca planta só o que você colhe. Você planta e você colhe, irmão. É dimensionalmente a mais. E Davi sabia disso. Ele disse: eu preciso dar um jeito nesse negócio. Põe Urias na frente. Eu preciso dar um jeito de apagar isso aí. Urias morre, eu caso, Betseba. Olha que lindo, irmão. Tem crente que faz manobra para entrar no serviço, faz manobra para o amigo ser mandado embora, faz manobra para tomar o marido da outra, faz manobra muitas vezes para entrar no carro que queria, faz manobra muitas vezes para chegar onde quer. Deus não se agrada com manobra. Deus se agrada com isso aqui, irmão. Ó, se Deus falou, está falado. Ele faz. Ele confunde a medicina, ele confunde o governo, ele confunde quem quiser confundir. Se você estiver assim na presença de Deus, você não precisa tomar vantagem ou querido se alegrar com a derrota do outro, e nem se alegrar, não, com aquele que caiu na tua presença. Se você está na presença de Deus, esperando a hora de Deus, vivendo na presença do Senhor, na hora certa, Ele vai te honrar. Agora o homem morre. E Davi, maravilha. Ela está grávida mesmo. Vou casar com ela. Quando Davi está subindo para o seu palácio, lindo, bonito e poderoso, com seus anéis, sua coroa, lá vem o profeta. Ei, profeta, o senhor aqui é. Eu vou te contar uma história. E conta a história para Davi, conta a história para Davi. E ele pergunta para Davi: o que é que tem que fazer com esse homem? Davi falou: tem que matar ele. Ele é digno de morte. E o profeta olha para ele: esse é você. Eita Jesus! Sabe o que acontece com Davi, irmão? Ele começa a chorar, rasga sua roupa, cobre-se com cinza e começa a se condoer na presença de Deus. A sua consciência começa a martelar dentro dele. A sua consciência. Eu acredito que Paulo, não, quando ele olhava para aquele crente que aceitava Jesus, aquela desmotivação entrava dentro dele. Ele dizia: meu Deus, como eu pude mandar matar um irmão meu, como eu pude perseguir um irmão meu, como eu pude ser mal com esse povo prega o amor, esse povo leva a esperança, esse povo fala de ti, esse povo te ama, como eu posso? E Paulo se sentia desmotivado, e Paulo se sentia, irmão, ali incapacitado. Quando isso vinha na mente de Paulo, eu posso acreditar que seja também, é três possibilidades que eu te dou. Paulo descia e diz: meu Deus, eu não sou digno de pregar o teu evangelho. Quem sou eu, Pai? Um assassino. Veja só, irmão, na maior glória de Davi, ele se curvou chorando e teve luto na sua casa. Ele dobrou-se na presença de Deus
pois ainda o louvarei. Alabá, ele me cobrará. Eu contei toda essa história para te dizer uma coisa que Deus quer te dizer hoje. Na matéria Paulo, alabacobia, darasúria. Eremicobia, sarabacobia, darabacai. Erabacobia, daramassúria. Paulo dizia: eu posso me gloriar, mas eu não me glorio. Por quê, irmão? Por quê? Porque o mensageiro de Satanás venha e me esbofetear, irmão. No original não é da tapa assim, é da tapa assim. Era humilhação para quem tinha cometido algo, irmão. Era uma humilhação, era um tapa pelas costas da mão. E dói mais do que a mão assim. Assim tem mais força. E Paulo dizia: eu não posso me gloriar, porque o mensageiro de Satanás fez esbofeteia. E eu tive o espinho da carne. E eu orei para Deus 3 vezes para que Ele tire esse espinho. E a lavassúria da lavacai. Mas Deus me disse: a minha graça. Coloque em pé, Jesus. Talvez você tenha orado, ter feito campanha de oração, e você tem falado: pastor, será que eu estou em pecado? Eu não saio dessa prova, a porta não abre, eu não me livro dessa angústia, pastor. Pastor, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo, irmão. Deus sabe aonde mexe, Deus sabe o que faz. Tem muitos aqui de nós, se Deus tirasse a prova que ele está vivendo, seria um soberbo, de nariz empinado, ninguém o suportava. Mas Deus o controla com o espinho, Deus o controla com o beliscão. A lavassúria da lavacai. Às vezes estamos subindo, estamos sendo reconhecidos. Vai chegar uma hora que Deus diz: espera aí, você está indo longe demais. Deixa eu dar uma cortadinha aqui, uma podadinha ali, para você saber que eu sou Deus, e é só eu que faço, e é só eu que sou, e é só eu que opero. Eu quero te dizer hoje, irmão, Deus pode não tirar a tua prova, mas Ele te sustenta nela. Porque Paulo, quando estava desanimado, ele dizia: aleluia, quando estou fraco, aí que eu sou forte. A coisa mais difícil é você pedir para Deus te tirar de uma prova e o céu ficar calado, ou Deus dizer para você: aquieta o teu coração. Eu não sei qual é o espinho da carne que te machuca, o espinho da carne que te faz chorar. Eu só sei de uma coisa: Ele te ama. E é por causa desse amor que Ele não te deixa perder. E é por causa desse amor que Ele não te deixa perder. Pastor, o que é isso? Pastor, que prova é essa? Essa prova te traz para a igreja. Essa prova te traz para a presença. Essa prova te faz ser crente. Se Deus tirasse, você nem estaria aqui. Deus te traz. Ele disse: a minha graça te basta. O meu amor, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Outro dia eu vou terminar essa palavra, essa mensagem, Moisés, porque Deus me deu um tema: fraco, fraqueza ou covarde. Qual é a sua posição? Eu ia terminar assim, mas Deus quer que nós terminemos pela metade hoje, para te dizer para você, irmão, que o espinho da carne não vai te matar, que essa prova que você está vivendo não é para você morrer. Ele está te moldando, Ele está trabalhando em você, Ele está te ensinando quem seria um guerreiro sem uma prova, quem seria um vitorioso sem uma guerra. Deus está cuidando de você, aleluia. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem tuas mãos, só Feche seus olhos, irmão. Feche seus olhos.
Alabadaraçá. Não estou dizendo que Deus não vai te curar, Ele vai curar. Eu estou dizendo que Ele está permitindo a enfermidade para você descer mais da presença dEle. Para você ouvir pregação, para você ouvir louvor. Eu não estou dizendo que a tua luta financeira é uma maldição, você vai viver sempre dela. Não, eu estou dizendo que Deus está usando esse momento, preparando esse momento para você ser conhecido dEle, para você se entregar a Ele, para você se aproximar dEle. Um dia Deus disse para mim: filho, tenho muitas coisas para fazer na tua vida, mas todas as vezes que eu achar que eu vou te perder, eu fecho a porta, porque você sabe o caminho de onde me encontrar, você sabe o teu endereço. Pode chorar, mas joga para fora, porque esse espinho talvez ele vai sair na tua superação. Talvez, irmão, você entendendo no momento que você está vivendo, talvez você entendendo quem você é. Aleluia! Deus santo nome. Ora, Deus, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, Deus santo nome. E mesmo sendo pó ou tudo, está vivenciando nessa batalha, mas quando ele venceu a sua própria batalha, ele sabia onde encontrar Deus. Ele sabia onde Deus estava. Alabassori, abacalabai, rabacobe, adarabassúria. Receba a graça do Espírito Santo. Receba a graça de Jesus sobre a tua alma. Receba a graça de Jesus sobre o teu coração. Se rasga na presença dEle. todo ser confessará, louvado seja o teu nome, Deus santo nome. Aleluia. Rebassori, abacobe, adai. Paulo poderia se alegrar, se exaltar nas visões que ele teve, mas Paulo não podia. E Paulo entendeu: seja rejeição, seja enfermidade, ou seja consciência, Paulo tinha um motivo para dobrar o joelho. Porque quando você levanta a mão e tudo acontece, é fácil. Quando você levanta a mão e fala e tudo acontece, é fácil. Arabacala Súria. Eu quero ver quando as coisas pararem de dar certo. Eu quero ver, irmão. É igual Acabe no seu poder. Eu sou o rei. Eu mando prender. Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quando tudo começou a dar errado, no meio de uma batalha, ele se veste de soldado, soldado de rei. E o flecheiro disse: hoje eu não quero acertar o rei, não. Eu quero acertar o soldado que está na frente da batalha. E ele solta uma flecha e pega em Acabe. E Acabe morre. Eu quero saber, irmão, quando você não tiver motivo para se gloriar, qual será a sua posição na casa de Deus? O que você vai dizer, o que você vai falar? Porque quando a porta abre, quando as coisas acontecem, quando está tudo certo, as pessoas olham para você e dizem: é um campeão, ele está conseguindo, ele é vitorioso. Dá para nós aqui um podcast para nós aprender sem você. Vem cá dar uma palestra, não fala disso, fala daquilo. Mas quando a porta começa a fechar, quando o sucesso começa a virar fracasso, quando o casamento, que é o exemplo, começa a virar uma prova,
Quando os que estavam perto começam a distanciar. Quando quem batia, irmão, não teve tempo de eu falar de Jó. Jó era o remédio para o doente, Jó era a palavra para aquele que necessitava. Jó era. Quando Jó chegava e dizia: olha só Jó. Agora Jó deseja morrer. Coça a sua chaga, arrancando a casca da ferida com aquele caco de telha. As pessoas não iam até Jó, sabe por quê? Agora Jó é pobre, é um enfermo. E aqueles que tinham misericórdia de Jó não podem chegar perto. Por quê, pastor? Porque Jó pede. Jó pede. Alahassori abacobra. Jó agora é um erro. Jó é um fracasso. Jó não é ninguém. Mas Jó está ali, tentando entender os mistérios de Deus. Seria bobagem. E Jó faz uma pergunta: porventura a esperança para uma árvore que foi cortada? Arabassúria. Mas a minha resposta: ao cheiro das águas brotará, irmão. Você está sendo humilhado, você está sendo perseguido, você está sendo rejeitado, mas você vai ser brotado. Deus vai te levantar nessa nação. E todas as vezes que você quiser se gloriar, você vai dizer: eu tenho um espinho, eu não posso ser soberbo, eu não posso ser orgulhoso, eu não posso ser prepotente, eu tenho que ser humilde. Ela ser elevado, eu quero voltar. Ela vai a súria, magovenai. Irei, cara, súria, naravase. Olha, súria, magai. A pandemia foi, irmão. Pode louvar. A pandemia foi Deus amassando a humanidade, dizendo: vocês não são nada. Sem eu, vocês não são nada. Orava aquela vassúria. Enquanto os desejados saíram de lá, quando os empresários souberam quebraram, quantas igrejas grandes se dividiu. Mas a Bíblia diz que Deus é o que abate, mas também exalta. Pega o homem do futuro do pó e faz se assentar em meio aos príncipes. Tudo isso que você está vivendo, meus irmãos, eu venho trazer a resposta para você hoje. Aonde Ele quer te levar, não tem espaço para soberba. Aonde Ele quer te levar, não tem espaço para se achar. E toda vez que você se achar, Ele vai abater e nos levar ao estado de humildade, de humilhação. Hoje é o dia que Ele pega você pela tua mão. Ele diz para você: meu filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Irmão, quantas vezes que eu chego aqui e diz: Deus, eu não sei. Deus, eu não sei, Pai, cadê a tua palavra? Eu não sei o que falar, Deus. Quantas vezes eu acordo pela manhã, eu sento na minha mesa e eu digo: Espírito Santo, senta aqui do meu lado, que eu não sei conduzir aquilo que o Senhor colocou na minha mão, eu não sei. É tanta coisa para resolver, é tanta gente para responder, é tanta coisa para fazer. Meu Pai, quanta responsabilidade. Mas Ele disse: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Alguém pode dizer para você:
aquele irmão é fraco. É fraco para você, mas é forte na presença de Deus. Qual é a tua fraqueza hoje? Qual é a tua fraqueza hoje, crente? Se você colocar na presença de Deus, Ele te faz forte. Ele te faz forte. Alabadarassuia. Oh Espírito Santo, se o alto tremendo. Ao primeiro amor, eu quero voltar a ver. Paulo um dia estava numa insignificância dele mesmo, e ele disse: Deus, eu sou igual um esterco, eu sou igual um estrume. Irmão, na tua insignificância é que Deus vai te usar, na tua fraqueza é que Deus vai te levantar, na tua fraqueza é que Deus vai te capacitar. Não se sente menor do que ninguém, porque grande é Ele. Eu preguei numa terça-feira aqui sobre Ezequias. E Ezequias foi afrontado pelo exército de Senaqueribe, o rei da Síria. E quando Ezequias pegou a carta, estava dizendo assim, com minhas palavras, mas trazendo contexto: eu vou varrer vocês do mapa. Vocês não é ninguém. Quem é o vosso Deus? É tão lindo, irmão, que Ezequias, ele foi considerado na linhagem de rei, ele foi considerado o terceiro maior e poderoso rei. Ezequias é aquele que vira para a parede quando Deus disse para ele que ele ia morrer, e Deus manda o profeta voltar e dizer: fala para ele que a vida vai viver mais 15 anos. Ezequias tinha moral com Deus. Mas sabe o que Ezequias fez, irmão? Quando ele pegou aquela carta, quando ele pegou aquele mandado, ele pôs o joelho e disse: Deus, eu não sei, eu não posso, eu não sou. O Senhor pode, Deus. É assim que Deus quer que você faça, irmão. A Bíblia diz que num dia, numa madrugada, Deus envia um anjo, e o anjo mata mais de 180 mil soldados. Você não pode, você não é, mas o teu Deus tudo pode. Aleluia. E eu faço de Jó as minhas palavras, nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Eu faço de Isaías as minhas palavras, operando o Senhor, ninguém pode impedir. Oh, glória! Não sai daqui como derrotado, não. Sai daqui como forte. O diabo já recuou, porque o trabalho do diabo é massagear o teu ego, é levantar a tua moral, é dizer que você é alguém, para você não considerar Deus. Ele tentou fazer assim com Jesus lá no deserto. Ele disse para Jesus: o Senhor pode fazer essa pedra se transformar em pão, o Senhor pode isso, o Senhor pode aquilo. E Deus disse: não. Se Deus não quiser, ninguém pode. Se Deus não quiser, ninguém faz. Se Deus não pode, ninguém é. Seu vazio. Apaga os mares.
fome anda na vassoura, mas todos se prostram perante o Rei dos Reis. Glória ao Senhor. Agora que clamamos, meu Deus. Aleluia. Quero chamar aqui nossos comadres, nossa irmã Letícia, que está à frente. Estão lembrando conosco hoje. Aleluia. Ora bacana súria. Quando esse papel chegou na minha mão, esse nome chegou aqui, o Espírito Santo me fez lembrar quando eu estive na casa dele. Saí de lá meia-noite, quase meia-noite, não sei. E o Espírito Santo fez a obra, fazendo o homem reconhecer que Deus é Deus, que Deus perdoa, Deus ama, Deus abraça. Estou diante de um casal, irmão, que a obra de Deus é tão grande, o diabo quis parar, mas eles reconheceram que Deus é, Deus faz, Deus é maior. Nós o receberemos aqui. É um casal, é um obreiro. Nós oraremos por ele, para que a bênção de Deus esteja sobre ele. Mas eu quero fazer uma pergunta: tem mais alguém aqui essa noite que não trouxe o seu nome, mas quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador nessa noite? Alguém que quer voltar para Jesus? Alguém que quer dizer: Deus, eu quero voltar para ti? Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. O máximo que vai acontecer é orar por você e Deus vai te abençoar, porque Ele é Deus de bênção. Tem mais alguém? Alguém que quer lembrar, juntamente com esses irmãos hoje? O pastor estava parado, já fui de outro ministério, eu estou pregando no lugar nenhum. E eu quero lembrar você, igreja, hoje. Venha à frente. Oh, glória. Tem mais alguém? Levanta. Oh, glória. Mais alguém? Vamos orar por eles, levanta as mãos. Se Deus não te acaba, Pai querido, eu oro pela tua filha. O que é ligado na terra será ligado no céu. Receba ela, meu Pai, lembra desse ministério. Pai querido, que o reino dos céus seja de festa. E a paz do teu Espírito Santo seja com ele. Receba ele com o perdão e o amor que só tem no coração dele. E nós nos recebemos como membros dessa casa. Em nome de Jesus. Meu Deus, recebemos a tua filha, Pai. Que hoje, meu Deus, se faz parte dessa família. Abençoa. Ser com ela todos os dias da sua vida. Eu quero toda palavra contrária a ela, toda maldição lançada, todo planejamento contra ela, toda oração contrária, eu quero que desfaça. Em nome de Jesus. E te peço a bênção, Pai. A bênção sobre o teu filho. Eu quero toda oração contrária, toda palavra maldita lançada contra esse homem, toda palavra de planejamento, serve hoje ela, e o Senhor dê vitória e milagre, em nome de Jesus.
R$16. Bem, ajuda o grupo das irmãs. Deus, tudo aquilo que eu não consegui passar para a tua igreja, como eu disse ao Senhor quando eu cheguei aqui, como é difícil essa mensagem. Que o teu Espírito Santo fale ao coração deles. Que de hoje e até domingo que vem, ou até o próximo culto, ou até quando o Senhor quiser, essa mensagem seja viva dentro do coração dos teus filhos. E que os seus filhos sejam abençoados por essa palavra. Dê uma semana de paz, de alegria e de milagre. Seja com cada um deles, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que digam amém. Cumprimento o Senhor, passando a paz do Senhor.